Olá pessoal, mais uma aula de Geografia para a Educação de Jovens e Adultos, a EJA, e para o 7º ano do Ensino Fundamental, certo? O conteúdo da aula de hoje ele está na apostila 3 do 7º ano do Ensino Fundamental, a partir da página 207. Dentro do tema aí da industrialização, nós vamos continuar o estudo dos recursos minerais. Primeiro vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula passada. Na aula passada nós aprendemos o que são recursos minerais, né? Diferenciamos o que são minérios de rochas, né? E o que são minerais também. Vimos as formas de exploração dos recursos minerais e iniciamos o assunto dos problemas ambientais, falando do uso do grande volume de água na exploração mineral. Na aula de hoje nós vamos continuar falando desses problemas ambientais, lembrando que são 3 os principais problemas ambientais advindos aí da exploração dos recursos minerais. A gente já falou do uso do grande volume de água, nós vamos citar os outros 2. E vamos falar também dos desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, certo? O uso do grande volume de água, esse é o primeiro impacto que a gente já viu na aula passada. Ele traz aí diversas consequências, né, como a redução do oxigênio dissolvido dos ecossistemas aquáticos, a poluição, né, por meio dos óleos e graxas e metais pesados, e a redução aí da fauna aquática, certo? Tem aqui detalhado aqui no slide, como a gente pode ver, né, as principais consequências aí desse grande volume de água utilizado em todas as etapas da exploração mineral. Os outros 2 é a poluição do ar por material particulado. O que é o material particulado? É poeira. Acontece principalmente na forma de exploração que a gente conhece por minas a céu aberto, em locais de baixa umidade atmosférica, né? Ou seja, em locais em que o clima é mais seco, em que não há uma umidade intensa, não há muita chuva. Isso é propício para o surgimento aí, então, da poeira, né? Desse material particulado em razão da exploração mineral. E também a perda de grandes extensões de áreas verdes, né? O que ocasiona? A destruição dos ecossistemas terrestres, causando a fuga e a morte de animais. Porque quando vai se instalar ali uma atividade de exploração mineral, toda a vegetação que está ali, né, ela é deteriorada, ela é retirada. E junto com a vegetação também os animais fogem, acontece também a morte, né, de inúmeros animais. Então é um prejuízo muito grande para o ecossistema. Continuando aí o assunto dos problemas ambientais. Então a mineração também ela é uma fonte muito grande de poluição. Ela é a principal responsável pela poluição na maior parte dos países. Nos Estados Unidos, a atividade de exploração mineral ela é responsável por metade da poluição lançada na atmosfera pelo país. No Brasil, a gente não tem esses dados. Acredita-se que no Brasil seja ainda pior que nos Estados Unidos, pois aqui não há uma fiscalização eficiente. Vamos falar então agora do desastre ambiental de Mariana. Ele foi um dos impactos mais devastadores, né, da história do nosso país. Ele aconteceu no dia 5 de novembro de 2015, está se aproximando aí de 5 anos já, né? Aconteceu no período da tarde, no subdistrito de Bento Rodrigues, que fica a cerca de 35 quilômetros do centro de Mariana. O que foi esse desastre? Uma barragem que segurava os resíduos e rejeitos da mineradora Samarco ruiu e lançou cerca de 30 milhões de metros cúbicos de lama tóxica no Rio Doce. 19 pessoas morreram nesse desastre e tem que se falar na responsabilização legal, ou seja, diante da lei, quem são os responsáveis por esse desastre, né? Há que se pagar por ele. Então, a empresa, com certeza, é a grande responsável, e o Estado também, que pode ter sido omisso, né? Porque o Estado ele é o grande responsável, né, por elaborar a legislação para proteger o meio ambiente, para fiscalizar o cumprimento dessa legislação por parte das empresas, né, do ramo aí de exploração mineral, certo? Nós temos aqui uma imagem que ilustra, né, esse desastre ambiental de Mariana. Vamos ver agora, na sequência, no próximo slide, algumas notícias sobre o desastre ambiental de Mariana, certo? Vamos lá. O Ministério Público Federal pede retorno da ação de 155 bilhões contra a Vale, Samarco e BHP, por tragédia em Mariana. O rompimento da barragem de Fundão aconteceu em 2015, matou 19 pessoas e poluiu o Rio Doce, como a gente acabou de ver. A ação foi suspensa em 2018 pela Justiça Federal. De quando que é essa notícia? Olha só, 1
de outubro de 2020. Então já está se fazendo quase 5 anos dessa tragédia e ainda existem questões judiciais, né, tramitando na justiça brasileira, né, para responsabilizar, né, os autores, os responsáveis por essa grande tragédia, né, essa grande deterioração, né, e os impactos ambientais advindos dessa tragédia, né. Continuando, olha só, uma notícia aqui do jornal da USP, né, que é a Universidade de São Paulo, né. Documentos já indicavam risco alto de rompimento da barragem em Mariana. Laudo de engenharia constatou que as negligências identificadas estavam presentes nos próprios documentos da empresa, né. Na época houve uma grande... a mídia notificou muito isso, né. A gente sabe que já se tinha laudos indicando que não estavam em condições adequadas, sobre o risco do rompimento da barragem, e até mesmo a própria empresa tinha aí os laudos, né, dos próprios engenheiros da empresa que constatou aí o risco, né, do rompimento da barragem. Então, há que se falar em negligência sim, pois sabiam do risco que se corria e não tomaram as medidas cabíveis, e isso deu aí no que deu um grande desastre ambiental, né, prejudicando aí não só a questão do ecossistema, dos vegetais, dos animais, mas também impactando a vida das pessoas que moravam nessa região. Olha só, mais uma notícia. 4 anos depois, moradores ainda enfrentam as consequências do rompimento da barragem de Mariana. A pesquisadora compartilhou resultados de análises feitas em laboratório com peixes retirados do Rio Doce, contaminados, que mostraram a presença de metais tóxicos. Além disso, a pesquisa mostra que o desastre criou um ambiente propício para o surgimento de novos seres vivos nocivos à saúde humana. Então, os pescadores, né, que mantêm o sustento da sua família, que sobrevivem aí da pesca, né, nessa região, né, como observa aqui nessa matéria, os peixes retirados ainda contaminados com a presença de metais tóxicos, né, que é o material que estava na barragem, né. Então, os moradores ainda enfrentam, olha só, as consequências ainda depois de muitos anos desse impacto ambiental. Continuando, agora vamos falar da tragédia de Brumadinho. Essa aconteceu um pouco mais recente, também foi o rompimento de uma barragem da empresa Vale, que é uma mineradora multinacional brasileira. Essa empresa ela já foi estatal, né? Agora ela é uma empresa privada. Aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde também, e foi no dia 25 de janeiro de 2019, então tem um ano, ainda não se completou 2 anos. A área da vegetação impactada representa cerca de 143 hectares. A lama, que contém ferro, sílica e água, atingiu o rio Paraopeba, que é um dos afluentes do rio São Francisco, afetando de maneira negativa a qualidade da água no local. E também houve os impactos aí na fauna e na flora, ou seja, na vegetação, né, e também a perda aí do grande número de animais, né, o impacto também na vida animal. A gente tem aqui uma imagem, né, que mostra a lama, né, que rompeu a barragem aqui no município de Brumadinho, olha só. No momento do acidente, as sirenes de alertas não foram tocadas, o que contribuiu para o grande número de mortes nessa tragédia. Se em Mariana foram 19, em Brumadinho 259 mortes e 11 desaparecidos. O Brasil se tornou o país com o maior número de mortes nesse tipo de acidente. Eu tenho um amigo pessoal de infância, daqui da região nossa, no interior de São Paulo, que o pai dele morava em Brumadinho e trabalhava nessa empresa, e ele, infelizmente, foi um dos mortos aí dessa tragédia. Vamos ver as notícias. Olha só, risco de rompimento da barragem de Brumadinho era 20 vezes maior que o aceitável, afirmam peritos da Polícia Federal. Laudo de engenharia legal dos peritos criminais federais que atuam na Superintendência da Polícia Federal em Minas, de junho de 2019, divulgado no sábado, em que a tragédia do tsunami de lama completou 1 ano. Esse laudo detalha conhecimento sobre a possibilidade da morte de 214 pessoas em caso do rompimento de barragem. Olha só. Então, um laudo aí da Polícia Federal, né, da perícia, aí, pelos profissionais de engenharia, indicando aí, na verdade, que o risco de rompimento era 20 vezes maior que o aceitável. Documentos indicam que Vale sabia das chances de rompimento da barragem de Brumadinho desde 2017.
Relatórios indicam que a mineradora estava ciente de riscos na barragem de Córrego do Feijão, em Brumadinho, que se rompeu no dia 25 de janeiro e causou centenas de mortos. Né? Então, há que se falar sim em responsabilização. Né? Os autores, né, desse desastre, não foi um acidente que não foi anunciado. Né? Então, já se tinha aí laudos indicando o risco dessas barragens e as empresas exploradoras não tomaram as medidas necessárias, né, e tiveram tempo para isso. Continuando aí, então, o assunto dos problemas ambientais. Para a diminuição dos impactos ambientais, né, o que é possível fazer? O aumento das exigências ambientais, ou seja, a criação aí de legislações, né, menos permissivas e mais restritivas, e também o aumento da fiscalização por parte do poder público. Os danos ambientais eles também não ocorrem só em grandes empreendimentos, como a gente viu, uma multinacional, uma grande empresa, mas também acontece através do garimpo. Né? A gente vê aí na imagem uma foto que ilustra um garimpo. O que é o garimpo? O garimpo ele consiste na retirada com recursos técnicos mais simples, né? Então não tem emprego aí de muita tecnologia. É mais simples que os da atividade mineradora, e ele busca retirar as riquezas que se encontram em depósitos aluvionais. Que depósitos são esses? No próximo slide eu vou explicar. Nas áreas sedimentares à beira dos rios. Né? A gente vê aqui uma atividade, né, de garimpo. Então, o que são os depósitos aluvionais ou aluviais? Está na página 208 da apostila essa definição. Eles formam-se em locais onde os rios, o degelo ou as enxurradas das chuvas acumulam partículas e pedaços de rochas produzidos pela erosão da superfície. A erosão ela retira dos meios naturais das rochas certos minerais de valor, que podem se acumular nas margens dos rios ou em depressões, então não só na beira dos rios, mas em regiões mais baixas, facilitando a sua exploração pelos garimpeiros. Né? Então os depósitos aluviais são essas regiões em que se encontra aí, né, pedaços de rochas, de partículas que vieram, principalmente através da chuva, de outras regiões, retiradas pela erosão e ficaram em regiões mais baixas ou nas planícies dos rios. Então, os garimpeiros vão até essas regiões, né, em busca aí de recursos minerais, né, de explorar esses materiais que chegam nessas regiões por meio da erosão. Continuando. Nos países em desenvolvimento, a legislação normalmente ela é menos rigorosa que nos países desenvolvidos, então esse é um problema. Outro problema encontrado aí nos países em desenvolvimento, a incapacidade do órgão de efetivar a legislação, ou seja, de fiscalizar e fazer cumprir a legislação ambiental. Lembrando que os países em desenvolvimento são aqueles países que são considerados países emergentes, são países pobres, mas industrializados, certo? Quando a gente vai falar sobre o nosso país, no Brasil, o que a legislação diz? A nossa Constituição Federal de 88, que é a maior lei do nosso país. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Ou seja, o impacto ambiental advindo de alguma atividade exploradora de recurso mineral, esse impacto ele tem que ser recuperado, certo? Isso é o que diz a nossa legislação. Continuando. No Brasil, há a exigência de apresentação do estudo de impacto ambiental antes da execução da atividade de exploração mineral e também o relatório do impacto ambiental. Há também a determinação de que toda empresa mineradora precisa obter licenças prévias de instalação e operação. Então essas exigências aqui legais, né, essas legislações que determinam o que tem que ser feito no caso da instalação de uma exploração mineral em uma determinada região, isso organizou o sistema brasileiro de exploração de recursos minerais. Tá? Então a gente tem até que uma legislação, de certa forma, um pouco exigente. Mas o que falta? Rigor na fiscalização e a transparência também por parte das empresas, que muitas vezes omitem muitas informações. Certo? Pessoal, o tema da aula de hoje é esse. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida vocês podem direcionar aí para o tutor do grupo de vocês. Tá? Na próxima aula a gente continua os nossos estudos. É isso. Até mais.